Oi, pessoal, bom dia. Bom dia você que está chegando na live. Hoje eu estou aqui na peleja com o computador para ele abrir aqui o texto bíblico, mas vai dar tudo certo. Eita, Deus da glória. O Senhor é conosco. Vamos abrir aqui uma versão que eu não gosto muito, mas vamos lá. O Senhor tem falado conosco através desses milagres durante esse tempo. São mais de 20 dias. Bom dia, você que está entrando aí na live com a gente. E hoje nós vamos falar da negação de Pedro, que Jesus previu, né? Ele preveu aquela situação toda. Ele já sabia tudo que ia acontecer. E nem todas as pessoas conseguem enxergar com tanta clareza as adversidades da vida, mas Jesus, que era Senhor de todas as coisas, onisciente, onipresente, onipotente, ele conseguia ver, ouvir, fazer, porque tinha uma ligação, um homem com sensibilidade espiritual, um homem ligado com o Pai, né, em sua glória. Jesus, o nosso exemplo de vida, o nosso exemplo no cristianismo, Jesus, o nosso libertador. E no texto de hoje, né, lá em Lucas 22, 31, 34, que é a negação, né, quando Jesus diz assim: Pedro, deixa de besteira, tu vais me negar 3 vezes antes que o galo cante. Então, a palavra aqui hoje, né, Simão, Simão, Satanás pediu para peneirá-los como trigo, ou seja, massa fina, né? Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante 3 vezes, você negará que me conhece. Para mim, esse é um dos textos mais fortes do cristianismo. Sabe por quê? Porque eu e você passamos por isso várias vezes. E Jesus diz aqui claramente: quando você se converter. Ou seja, Pedro caminhava com Jesus, conhecia Jesus, estava vendo todos os milagres, presenciou nesse último momento, nesse texto, Lucas 22, começa a trajetória de Jesus para o Calvário. A traição de Judas, Judas procura lá o lugar para a ceia, tem aquelas pistas, né? Segue a pessoa que está com o cântaro. Então Jesus já vinha nessa situação. E aí Pedro, aquele homem bajulador, que queria dizer para Jesus que estava com Jesus em todo o tempo, ele não tinha o coração convertido. Tantas pessoas caminham com Jesus, praticam até as boas obras, defendem o nome de Jesus, mas não são convertidas, não nasceram de novo, não estão pensando no reino, estão pensando muitas vezes em si mesmo. E aí estraga todo o resto. E aí nesse texto, Lucas 22, 31, 34, Simão, Satanás pediu para peneirá-los como trigo, ou seja, o buraco é pequeno da passagem da peneira. Vocês vão ter que ser provados nas suas emoções, na sua vida, na sua força. Vocês vão ser provados para passar no buraco de uma peneira que peneira o trigo. E aí eu não vou te lembrar do grão, da folha. O trigo é uma coisa delicada. O trigo é uma palhinha. E é muito fácil peneirar o trigo, mas o buraquinho tem que ser pequeno para ele passar. Olha, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Ou seja, Satanás disse para Jesus: olha, eu quero eles e eu vou moer até o ponto de saber até onde eles suportam. Rapaz, essa expressão falou tão alto na minha mente, porque tantas vezes nós somos peneirados como trigo, tantas vezes nós não entendemos. Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. E aí Jesus responde uma coisa maravilhosa, que ele intercede por nós, como ele fez com Pedro, mas eu orei por você. Ia ser muito pior, Pedro.
Ia ser muito pior. Ia ser muito pior, Cecília. Mas eu orei por vocês. Ia ser muito pior, Maria. Ia ser muito pior, Andréia. Ia ser muito pior, você que está aí na live. Ia ser muito pior. Mas eu orei por vocês, para que a sua fé não desfaleça nos momentos de luta. Jesus está falando aqui, é uma coisa tão presente, que ele está falando com Pedro, mas está servindo para mim e para você. E quando você se converter, Pedro, porque você ainda não é convertido, Jesus sabia quem Pedro era na essência dele. Aquele homem bajulador, medroso, que queria estar aos pés de Jesus para demonstrar intimidade com Jesus, para demonstrar que estava perto do Senhor. Aquele homem não era nem convertido, gente. E aí, quando Jesus disse que quando você se converter, Pedro, fortaleça os seus irmãos. Ele ia ser tão forte que ele ia fortalecer os irmãos na fé. Ele ia ter palavra de cura, ele ia ter palavra de libertação, ele ia ter palavra de renovação. Depois da conversão, meu amigo, nasce uma nova criatura, nasce um Pedro cheio de amor para o próximo, um Pedro destemido, um Pedro que enfrentava as adversidades, um Pedro que curava, um Pedro batizado no Espírito Santo, aleluia, um Pedro que entendeu depois que se converteu. E respondeu-lhe Jesus. Pedro diz uma coisa para Jesus: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Quantas pessoas dizem para nós: olha, eu não te largo nem que a vaca tussa. Olha, você é para sempre. Você é especial. Mas não está preparado para enfrentar a tua luta contigo. E na primeira adversidade: ei, eu estou te conhecendo. Você é aquela que anda com a Cecília, né? Eu nem conheço, sei nem quem é. Foi mais ou menos assim com Pedro, porque ele temeu a morte, e aí a importância que você dava para o outro acabou-se ali. Temeu a morte. Olha, se eu disser que conheço Jesus, vou para a cruz com ele. Não quero ir não, quero viver mais um tiquinho, não importa. A minha vida é o bem mais precioso que eu tenho. Gente, aqui se fala da realidade do ser humano. Negar a Cristo é mais fácil do que morrer. Mesmo sabendo que ele realizava prodígios, sinais e maravilhas, e que eu dormia nos mesmos lugares que Jesus, que eu comia do mesmo prato que Jesus, e aquilo ali, gente, isso é tão humano. O medo nos faz, que nem diz aqui no Ceará, arregar, né? Eita, bichão, arregou, né? Desistiu, abriu mão. É mais fácil negar a verdade do que vivenciá-la. Porque com Jesus eu jamais estarei morta. Eu não vou estar morta porque eu tenho uma vida eterna. Essa carne passa, mas a minha alma sobe para a glória. O meu espírito vai ter um encontro com Deus e eu quero viver essa eternidade com Deus. Pedro não lembrava de nada que ele tinha ouvido. Ele lembrava só do momento da vida dele que ele queria viver mais. E ele não queria estar naquela luta com Jesus. Olha como foi forte. Satanás pediu para peneirá-los como trigo, mas eu orei. E porque eu orei, vocês não passaram pelo buraco da peneira que Satanás tinha preparado para vocês. Vocês não iam suportar. E aí Jesus responde o grande cast do cristianismo na minha cabeça, que é: ei, Pedro, eu te digo que antes que o galo cante hoje, 3 vezes, você negará que me conhece. Pedro, sai dessa vibe de achar que tu tá com a força total, que tu tá aí num motor, né, daqueles mais modernos. Cai na real que tu não saiu nem da carruagem, Pedro. Tu ainda não é o homem que não é capaz de me negar. Você vai ser, Pedro. Mas eu te farei entender quem eu sou. E aí, para encerrar aqui a nossa historinha de hoje, quem já foi traído, seja em qualquer circunstância, por marido, por amigo, por irmão, por pai, por mãe, eu não sei, a dor é enorme. Porque ser traído por quem você não conhece, por um coleguinha de trabalho que quer puxar o teu tapete, é uma história. Ser traída pelo marido, pelo pai, pelo irmão,
pessoas que você ama, pessoas próximas, um amigo a quem você entrega a sua vida. Quando você se vê numa situação dessa, gente, é terrível. E Jesus passou por essa prova. Porque Jesus diz na sua palavra: eu vos chamo de amigos. Vocês não são qualquer um, são meus amigos, são íntimos. A Bíblia diz que há amigos mais chegados que um irmão, e eu que não tenho irmão sei perfeitamente disso. Não tenho irmão de sangue, então sei perfeitamente disso. Que há amigos que se forjam na angústia. Olha, Jesus caminhou com esses homens 3 anos, fazendo milagres, prodígios, sinais, maravilhas, pregando para as multidões, e alguns deles não sabiam quem ele era de fato e de verdade. Mesmo caminhando com eles, negaram a sua fé. E aí eu me lembro dos irmãos que estão no campo missionário, vivendo coisas tremendas, que são açoitados, massacrados, que não viram Jesus, que não caminharam com Jesus, mas que não negam a sua fé. Não negam a sua fé, não negam os motivos pelos quais estão vivendo. Deu um soquinho aqui no muro, na mesa, e o telefone virou o outro. E aí eu quero dizer para você que não negar o amor, não negar a amizade, apesar das circunstâncias, mesmo que a pessoa fique pobre, cega, nua, sem nada, você continua com essa pessoa, porque você acredita no caráter dessa pessoa, você acredita na bondade dela e você imagina que tudo o que viveu está guardado no coração dela. Jesus olhou para Pedro e viu que tinha um grande homem escondido ali naquela casca covarde e frágil de Pedro. Mas Jesus tinha uma esperança e ele deixa isso bem claro. A nossa esperança não pode morrer. A nossa esperança é quando ele diz assim: mas eu orei por você, Cecília, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Essa é a mensagem de hoje. Nós precisamos nos converter para nos fortalecer uns aos outros. Porque não somos fortes, não. Quero dizer a você que está aqui comigo no TikTok, que Deus te abençoe, que a paz do Senhor esteja com você, a paz do Senhor Alex, a paz do Senhor Lilian Cruz. Deus te abençoe, Deus faça prevalecer a sua justiça sobre as vidas de vocês que estão aqui assistindo. Bom dia, Marcelo, bom dia, Andréia, bom dia, Cris Lopes, bom dia você que está aqui comigo, que Deus abençoe. Hoje quintou, partiu o cafezinho, eu tive aqui um problema danado hoje, perdi a hora, menino, estava tão bom minha cama, e aí quase que eu não levanto, mas o Senhor é conosco, e Ele faz novas todas as coisas. Ser amigo de Jesus é ir com Ele para a cruz e enfrentar as dificuldades do dia a dia. Deus te abençoe. Força para vencer as 24 horas do dia você tem, é um dia de cada vez. Lance sobre Ele todas as suas ansiedades, porque o Senhor é contigo. A paz do Senhor, Deus te abençoe, que Deus ministre ao teu coração e que haja cura, libertação, salvação e muito amor. A gente se vê mais tarde, tem culto na Igreja Graça e Vida, sala de oração. Beijo grande, semana que vem, semana missionária. Eita, Deus da glória. Deixa eu vir para cá. Deus abençoe você, em nome de Jesus.